Olá a todas e a todos. Começa agora mais um Papo de Mãe e hoje vamos falar sobre o segundo ano da pandemia de coronavírus e como manter o nosso bem-estar em tempos de isolamento social e tantas perdas. Vamos conversar mais especificamente sobre a saúde mental dos professores. Por que é tão importante cuidar dos educadores e o que isso reflete nos nossos filhos e em nós pais, Mari? Rô, e a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Rodrigo Bressan. Ele é psiquiatra, é também professor da Unifesp e do King's College em Londres. Está aqui, muito obrigada pela sua presença, Dr. Rodrigo. Ele é também presidente do Instituto Ame Sua Mente. E eu já queria começar por aí. Conta para a gente como é que é o trabalho do Instituto, Dr. Rodrigo. Muito obrigado. Eu queria inicialmente agradecer, Mariana e Roberta, pela oportunidade. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é o máximo. E a gente poder falar de saúde mental é sempre legal, né? Porque, Uhum. assim como o Instituto Ame Sua Mente, a gente tem o propósito de mudança da cultura sobre saúde mental no Brasil, em que as pessoas se responsabilizem pela própria saúde desde cedo, para que elas possam desfrutar e ter uma melhor relação com a sua própria saúde mental. Os problemas de saúde mental eles são muito prevalentes. Aproximadamente um quarto da população vai desenvolver um transtorno mental. Mas a questão não é só quem desenvolve o problema. Todos nós temos que manter a nossa saúde mental. E a saúde mental é uma negociação, né? Entre estados em que a gente está bem, está funcionando, pensando e lidando bem com o nosso ambiente, e estados em que a gente é invadido por emoções, por medos, por raiva, e atrapalham o nosso funcionamento. A gente está o tempo inteiro tentando lidar com as emoções mais intensas, amenizá-las para que a gente funcione, para que a gente possa pensar. Quando a gente pensa em saúde mental, o estresse é parte da saúde. Não é que estresse é contra a saúde. A gente precisa de estresse. Se a gente não tiver estresse, a gente não tem fome, não chora e não mama. Se a gente não tem ambição, a gente não estuda e corre atrás. Então, o estresse é parte inerente da existência do sapiens, do humano e tal. O problema é quando esse estresse ele fica muito elevado em relação à sua capacidade de superação. Aí você pode ter o que a gente chama de problema de saúde mental. Isso não é um diagnóstico. São problemas. Eu tenho uma insônia relacionada a uma prova que eu vou fazer, que é muito importante. Eu tenho um conflito com o meu chefe e eu fico mais irritadiço, chego em casa irritado. E quando eu resolvo esses conflitos, eu volto a funcionar normalmente. E algumas pessoas que têm uma vulnerabilidade genética e o estresse está muito elevado podem desenvolver transtornos mentais. E como a gente caracteriza, a grosso modo, o que é um transtorno mental? É a repetição de situações na cabeça, de pensamentos ou emoções tão intensas, em que a pessoa não consegue superar, ela não consegue voltar para o eixo dela. E essa repetição se dá por um prazo longo, 2 meses, ou muito mais que isso, em que causa um sofrimento muito elevado e desproporcional ao estímulo. Então, você tem um estímulo difícil, mas mesmo assim você está muito pior em relação a isso. Essas pessoas que estão vivendo isso precisam entender melhor isso para ver se de fato é um diagnóstico, porque se for um diagnóstico, precisa de um tratamento especializado, que não é necessariamente psiquiátrico, né? Você precisa conversar com as pessoas próximas para ver se você acha uma resolução de problema, fazer atividade física, meditação e várias outras coisas que podem tratar transtornos mentais leves. Mas aqueles que têm coisas mais sérias precisam procurar terapias e, eventualmente, uma avaliação psiquiátrica. Qual o impacto dessa pandemia na nossa saúde mental e quando procurar ajuda? É a primeira vez que a saúde mental entrou pela porta da frente. Por que isso? Porque o fator estressante ele é o mesmo para todos nós. Você tem uma pandemia, um nível de incerteza enorme, né? Uma ameaça de vida, uma incerteza de quanto isso vai durar, quem está em risco e o que eu posso fazer. Tirou todos nós da zona de conforto, tá certo? A gente tem que lidar com a nossa saúde mental.
É o que a gente faz o dia inteiro, só que a gente não se dá conta. Quando vem um desafio maior, a gente percebe. E o que acontece é que agora a gente conversa disso, porque e aí, como é que você está lidando, Mariana, na sua casa com os seus desafios? E você, Roberta? E você, Rodrigo? Quer dizer, a gente está lidando com o que está acontecendo. Então, agora a gente tem um campo de comunicação. E aí vem todas essas estratégias que a gente tem ouvido falar, tá certo? Manter hábitos rigorosos, não confundir casa com final de semana. Tem um monte de estratégias, né, de como lidar com a ansiedade, né? O modelo desse fator estressante é de causar ansiedade, por conta dessa ameaça sem uma resposta. Então, o que a gente tem que fazer? O que é o certo? Ficar em casa ou não ficar em casa? Os cientistas dizem uma coisa, alguns governantes dizem outra. Quer dizer, quando você tem esse nível de incerteza, o nível de estresse sobe muito. E por isso a importância também de lideranças mais sensatas, né, que consigam dar um caminho para que todos nós lidemos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais tranquila. E, doutor Rodrigo, o Instituto Ame Sua Mente existe há pouco mais de um ano, então ele foi criado antes dessa situação toda. E eu imagino que com a pandemia e toda essa situação, até acho que a gente pode falar numa epidemia de transtornos mentais, emocionais, ansiedade, depressão, de que maneira vocês focaram o trabalho do Instituto nesse período e como é que vocês têm atuado? Então, o Instituto, na verdade, as ações começaram há 8, 10 anos atrás. Elas começaram na universidade, né? Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, e quando eu fui para a escola pública para fazer prevenção, eu descobri que existia um desconhecimento enorme. E aí eu fui estudar no mundo inteiro quem fazia boas intervenções para ajudar os professores a lidar com as questões de saúde mental. E o Canadá tem um dos melhores modelos. A gente trouxe para o Brasil uma intervenção que chama Cuca Legal e a gente testou a intervenção, funcionou brilhantemente, 700 professores mediadores do Estado. E aí, num determinado momento, as verbas de pesquisa que eu tenho bastante para neurociências, ressonância, genética, elas nunca são suficientes para você fazer uma ação, uma tradução do conhecimento para a vida pública. Aí veio o Instituto. O Instituto, na verdade, tem 2 anos e meio, né? E as principais verbas que a gente tem são para a educação na saúde pública, educação de professores. Então, o que aconteceu? A gente começou, então, a estudar e prover material para pensar essa fase de pandemia, tanto na escola pública e muito na escola privada, é que virou o que a gente chama, eu costumo chamar no próprio consultório, quando não dá certo um caso, vira um blaming game, que é o jogo da culpa. Então, a culpa é do professor, a culpa é do pai, a culpa é do aluno, e aí fica todo mundo se culpando. Quando dá certo, todo mundo é gênio. Olha como esse professor é incrível, o aluno é maravilhoso, e o pai melhor ainda, tá certo? É incrível. Mas, na verdade, assim, é uma situação estressante. E se a gente quiser condenar um desses pilares, certamente a gente não vai conseguir superar. Então, tem gente que está sofrendo mais que os outros, é difícil medir sofrimento, tá certo? Cada um está sofrendo da sua forma e cada um está superando melhor ou pior essa situação. Certamente os professores e os dirigentes estão numa posição de muito sofrimento, muito desafiados. E o que você percebeu? O que aconteceu com esses professores em relação à saúde mental deles e por que é tão importante a gente olhar para os educadores? Você sabe que é interessante, né? Ao mesmo tempo eu sou médico e vejo a questão de frente. O Departamento de Psiquiatria da Unifesp presta serviço para a universidade inteira e para outros lugares para apoiar os médicos. Está muito pesado para os médicos no front, né? Mas uma coisa interessante, os médicos eles são preparados para esse tipo de coisa. Lógico que o estresse pode ser alto demais e sofrem. Os professores não. É diferente. Eles são preparados para conflitos e essa pressão. Eles sofrem pressão, não tem a menor dúvida. Mas para esse nível de pressão e esse desafio de mudar toda a forma de funcionar é muito pesado. Então, basicamente, a forma como o Instituto enxerga isso é que eles são uma pilastra fundamental para ajudar os nossos filhos a se desenvolverem. Acho que nós temos
uma função, nós estamos aprendendo o quão é importante o papel dos professores, né, no dia a dia, porque a gente fala em educação socioemocional e você tem responsabilidade, ter self-awareness, percepção de si mesmo, percepção do grupo, mas o desafio de adaptação, ele é uma habilidade socioemocional, ou ele exige várias habilidades, tá certo? Então, os alunos estão sendo testados e a gente tem que ajudar os nossos filhos a lidar com isso. Normalmente, os professores ajudam nas salas de aula. Quanto mais jovens, mais você percebe isso, tá certo? Então, os professores têm ali um papel que vai muito, muito além do que simplesmente a matéria. E a gente só valoriza quando a gente sofre isso. Mas como todo mundo está sofrendo, eu vi isso em algumas questões na escola dos meus filhos, eu vi todos apontarem o dedo para dirigentes altamente qualificadas e professores também, como uma forma de extravasar as questões, porque ninguém sabe ao certo como que você lida com isso, tá certo? E nesta dúvida, é muito comum que a gente acuse o outro. E o que a gente precisa, na verdade, é preservar essa peça fundamental que é o nosso eixo de saída, tá certo? Se os nossos professores acolherem os nossos filhos e ajudarem eles a passar por essa fase, vai fazer muita diferença. Será que é o momento de repensar mesmo, ao invés essa relação das famílias com os professores, que deveria ser muito mais de compreensão, incentivo e diálogo, do que de cobrança e de apontar o dedo? Eu acho que essas tensões que a gente está vendo já existem, né? Essas tensões são próprias da educação, mas nesse momento, Mariana, eu acho que você tem absoluta razão. O Instituto está fazendo uma campanha de valorização do professor, porque a gente vê que eles são uma peça fundamental, que estão passando um nível de estresse muito grande, principalmente o professor de escola pública, em que vive os limites, as maiores dificuldades da sociedade, né? Então, violência doméstica, a falta de recursos, até mesmo para alimentação, a dificuldade com o mundo eletrônico, internet e tal. Então, eles veem os alunos que vão ter muita dificuldade de se alfabetizar, eles veem os alunos que não vão voltar para a escola, a gente sabe disso. São prejuízos que vão ficar vão ser um legado da pandemia. Mas também eles ajudam aqueles alunos que têm alguma capacidade a superar e ir além. Então, é fundamental que eles estejam bem para lidar com as perdas. Sim, todos nós estamos lidando com perdas. As perdas de saúde, de entes queridos, as mortes, a nossa saúde, mas também nós estamos lidando com as dificuldades, né? Eu não posso sair de casa, eu não posso visitar alguém, um parente na Páscoa e tal. Aceitar a perda e se preparar para a próxima etapa é chave. E os professores, na verdade não só os professores, os dirigentes, os diretores, os dirigentes, eles estão num nível de pressão, a gente faz conversas com eles muito grande. A gente costuma dizer que a quarta onda da epidemia seriam os transtornos mentais, né? A primeira, o Covid em si, a segunda, as consequências do Covid, a terceira, não tratar as doenças adequadamente, o câncer, a gravidez que não é tão bem acompanhada e tal, e depois os transtornos mentais. E, doutor Rodrigo, acho que fica uma dica para os alunos que quiserem ajudar seus professores, que é legal manter a câmera aberta, né? Isso dá um incentivo aí para os professores. É verdade, Mariana, eu acho que faz parte, né? A coisa mais chata, eu dou bastante aula e aula em congresso e tal, dá um vazio você dar aula sem saber quem está lá. Sim, eu acho que é legal deixar as câmeras abertas, é um jeito de prestigiar. E mais do que isso, né? Participar das discussões, né? Que eu acho que é o que enriquece para ambos os lados. Doutor, levantou várias questões importantes para a gente ficar de olho. Muito obrigada pela presença aqui no Papo de Mãe, doutor Rodrigo. Obrigado a vocês, Mariana, Roberta. Achei o máximo conhecê-las pessoalmente. Bom, quem quiser saber mais sobre o Instituto Ame Sua Mente, está em todas as redes sociais, né, doutor Rodrigo? Sim, tá sim. A gente aguarda todos lá. E o site é amesuamente.org. Até a próxima, pessoal. Obrigada, doutor. Obrigado. Tchau, tchau.